Olá, amigos telespectadores e internautas, estamos de volta aqui com o Gazeta News Entrevista e tendo mais uma vez esse prazer de estar ao lado de Marcos Rodrigues para receber mais um nome da política de Alagoas. Parabéns, Marcos Rodrigues, pela condução dos últimos Gazeta News Entrevistas. Isso significa dizer que você estava de folga, né? Mas tudo bem. Obrigado aí pela relevância, sempre estar ao seu lado faz a diferença. É isso mesmo. Então nós vamos agora trazendo mais um personagem da política de Alagoas para, por uma hora, trazer todos os assuntos, os principais aspectos também sobre os bastidores e os movimentos também na Câmara de Maceió. Nascido aqui na nossa capital, ele começou sua trajetória política em Mata Grande, no sertão de Alagoas, cidade dos seus pais, onde foi eleito vereador por 3 mandatos. Inclusive mandatos consecutivos, precisamos abrir aqui esse parênteses, né? Em Maceió, ele está no seu 3º mandato também como vereador e segue como uma voz atuante na Câmara Municipal. Pois é, o Gazeta News Entrevista recebe hoje o presidente da Comissão de Finanças. Olha que coisa importante, hein? Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, lá de vereadores, o vereador Sami Malta, nesta conversa aqui com a gente no Gazeta News Entrevista. Será que é o homem que tem a chave do cofre? Não, mas ele é o mais tranquilo para ter a chave, inclusive, né? Sami, primeiro agradecer sua presença aqui. A gente tem uma certa hierarquia. Por questão de mesa, eu sou mais velho que ele, né? É verdade. Mas aí ele sempre me deixa fazer a primeira pergunta. E é claro que a gente tem que fazer o seguinte: qual a expectativa para o segundo mandato agora do prefeito JHC? Um prefeito que ganha com 84% dos votos, com um apoio muito significativo da Câmara de Vereadores, elegeu o presidente, conseguiu resolver uma contenda, não é? E demonstra a liderança. Mas, particularmente, qual a sua expectativa para esse segundo mandato? Antes de tudo, agradecer o convite, né? Ao Iderlan, ao Marcos, que também já conhecia lá pela Câmara, né? Parabenizar o programa aqui, Gazeta News Entrevista. Satisfação aqui estar com vocês. A expectativa é a melhor possível, né? Ele tem, nos momentos que a gente tem conversado, ele disse que vai tentar superar ano a ano o que foi feito. O que fez em 2024, vai tentar fazer ainda mais em 2025. Então a expectativa é muito boa, ele está com a base consolidada na Câmara, né? Precisa organizar alguns detalhes, né, que é normal, e a expectativa é a melhor possível sobre o mandato do prefeito JHC. Ele tem base, mas não tem liderança, né, Videlão? E Essa quem grande está pergunta, buscando né? liderança comenta do seu poder de equilíbrio. Eu já vi você resolver situações lá, na própria Câmara, esquerda, direita, o Sami veio com a fala, falou da esquerda, falou da direita com educação e todo mundo ficou satisfeito. Então demonstrou já naquela época que você tem um perfil para saber administrar contendas. Por que você não quer ser o líder ou não trabalha para ser o líder? Não, primeiro, não é que eu não trabalho para ser o líder. Isso é algo de confiança do prefeito. E o que tem é aquela pessoa que ele se sinta mais alinhado às suas pautas, né? Eu não estou trabalhando para ser o líder, né? Isso é algo que eles lá da prefeitura veem eu como um líder, meus pares na Câmara também me veem como um líder, né? Eu sou um político de centro, realmente, centro mais à direita, é bom frisar um pouco isso, frisar isso, e esperar o prefeito, né? Isso é uma decisão dele. Se for chamado, para mim, será algo... eu vou estar muito lisonjeado, antes de tudo. Mas será uma missão, né? Eu vou ter que dedicar meu tempo, a minha articulação, a ajudar a prefeitura e também aos vereadores. E é muito importante, vereador, colocar também, resgatar até falas recentes a respeito também de algumas condições, que isso também pesaria para que você pudesse aceitar caso surgisse um convite. Tem coisas, por exemplo, que você gostaria de ser um líder atuante e não líder engessado? Também isso faz parte das condições? Sem sombra de dúvidas. Eu quero que a gente possa procurar um secretariado e poder, né, ser escutado, poder, não é que vá resolver os problemas, que vá concordar com o que a gente está intermediando, mas dá para resolver, não dá, o porquê, né? Essas questões de matérias, chegar na casa, a gente está sempre sabendo, não pode estar ali discussões e você não está sabendo o que está acontecendo no governo. Então eu tenho um perfil muito de sim, sim, não, não, eu sou muito resolutivo. Dá, não dá, é o meu perfil.
Então eu não estou forçando para ser líder, nem vou para uma missão, se for chamado. Mas também se não for, a maneira que eu estou na comissão de orçamento, presidindo a comissão muito importante, né, já é algo muito grandioso. Deverei ser o relator do plano diretor, tem esse compromisso do Marcelo Palmeira comigo. Também acredito que o plano diretor nesse primeiro semestre esteja chegando na casa. Então vai ser também algo muito importante. Então eu já estou com muitos papéis. Mas se for chamado, for uma convocação e a gente tem uma conversa que eu possa realmente ajudar ambos os lados, prefeitura e Câmara, a gente topa. Mas se também não for, tá bom já o tamanho as obrigações que estou tendo. Essa simplicidade é simplicidade sertaneja ou você aprendeu com seu pai? De onde vem essa capacidade de dialogar com esquerda, com direita? Ao mesmo tempo você disse, não, eu sou de centro, mas com tendência para a direita. Mas ao mesmo tempo você dialoga com esquerda, com direita. Para você isso não é... É porque eu acho... Admitiu que em algum momento até já votou em Lula e já foi Bolsonaro. Já votei em Lula, já votei em Bolsonaro. Votei em Fernando Henrique e votei em Dilma. Eu não escondo isso. Porque eu não sou levado a, vamos dizer assim... Apelo ideológico? Não. Eu acho que as pessoas têm coisas boas e têm coisas más. Então, eu não posso... Aquela pessoa, porque aquela pessoa ali só tem coisa ruim. Não tem. Tem coisa ruim, como eu tenho virtudes e tenho muitos defeitos. Então, eu não sou levado a ninguém ter que me dizer aquilo ali não presta de todo jeito, ou aquela pessoa é boa demais que não tem um defeito. Ninguém chega para mim com a conversa. Isso, eu nasci na política, já vi inimigos seus virar melhor amigo. E já vi melhores amigos virar grandes inimigos. Então, a vida não adianta você viver com ódio, e achar que entende de tudo, que você, às vezes você se acorda num belo dia que você aprende que você não entende nada ainda. E ainda sobre a questão de líder, é uma experiência que você já traz nessa sua caminhada política, por ter sido também líder na gestão do ex-prefeito Rui Palmeira. E num momento difícil, viu? Então, o que é que você aprendeu naquela oportunidade como líder, nessa atuação no dia a dia na Câmara, para poder tentar trazer, caso seja escolhido agora por JHC, como líder dele no dia a dia também na Câmara de Maceió? Primeiro, ter o respeito dos vereadores, da prefeitura e dos vereadores. Você precisa primeiro obter esse respeito que eu tenho. Quando me chamam para ser líder, e os vereadores, é porque eu tenho e não quero perder isso. Quando eu condiciono certas coisas, é para não perder o respeito. E segundo, para você ser líder, você tem que ouvir muito, mas ouvir bastante. E quando as pessoas não estiverem satisfeitas, ouvir de novo. Eu aprendi isso. O respeito eu já vinha com isso de bagagem, mas eu aprendi que a gente precisava ouvir muito. Houve um episódio na Câmara que as pessoas invadiram lá a Câmara, que a prefeitura na época queria botar E o Isaac da CUT, ele me deu uma lição muito importante. Ele disse, Samir, ouça, às vezes as pessoas não querem. Não é nem que você pode até aprovar a matéria, isso, mas as pessoas querem que você seja ouvida. Pare. Se as pessoas chamem, converse uma vez. Se as pessoas não estão contentes, converse duas. Se não tiver duas, três. Mas você vai chegar uma hora que elas vão entender. Agora, não pode você chegar de uma hora para outra e querer aprovar as coisas na Câmara sem ouvir aquelas pessoas que estão sendo atingidas. Foi isso uma das coisas bem importantes que eu aprendi com o saudoso Isaac da CUT. Você me faça isso. E assim eu fiz. Houve um tumulto na Câmara, que eu não tinha essa expertise. E depois houve outra matéria para aprovar, que na época o governo Bolsonaro aumentou a alíquota para 14, e se você não aprovasse, não vinha recurso para o município, a gente tinha que aprovar, e houve um tumulto na Câmara, e assim eu fiz. E alguns pares meus foram falar, rapaz, o Samir não quer que aprove. Não, eu não vou mais acontecer o que aconteceu antes, eu aprendi a lição. É triste daquele que não aprende a lição. Claro. Eu aprendi que a gente não pode aprovar as coisas a toque de caixa. Chegar mexendo com os servidores do município todo e você chegar a toque de caixa e querer aprovar as coisas de goela dentro, sem explicar nada a ninguém, sem ouvir ninguém. Não existe isso. Mesmo sendo maioria, é fundamental que se ouça também, né? Não ouvir é nada. Você está atingindo aquela pessoa e a pessoa não tem direito nem de falar, de escutar, ou você explicar também por que está precisando aprovar aquela matéria.
acho que é justo. Se fosse para poder atender às posições ideológicas, ele não chegaria a público para dizer que recebeu esse grande conselho de uma pessoa em memória, né, que é o Isaac da Couto, mas uma liderança de esquerda, né? Mas o Isaac, ele pagava um preço por ser de esquerda, mas na verdade ele era um grande mediador, né? E era bom de número, então isso é muito importante. Por isso que ele era o grande articulador de aumento, reajuste, tem esse detalhe também, relembrando aqui o saudoso Isaac. Mas eu queria falar, já que você tocou no assunto do plano diretor, em relação à Lagoa da Anta. Você conhece bem a área, morador ali da região, e o plano diretor deverá repensar a cidade ou refletir a cidade do futuro. Particularmente, como é que você se posiciona em relação a essa questão da Lagoa da Anta? Tem lá a possibilidade da construção das megatorres, possibilidade ou não de preservá-la? O que é que você já pensa sobre isso, Samir? Eu não tenho ideia formada ainda. Sinceramente, eu não tenho. Eu vejo que tem 5 mil, quais as informações que eu não tinha e estou tendo. É que tem 5 mil metros que foi cedido do poder público do município de Maceió para que ali fosse hotel. Eu também estou com a informação que tem a questão do Código Florestal, que precisa ser respeitado. As margens da lagoa parece que tem que ter uma metragem que precisa ser respeitada. A gente tem que ver qual é o empreendimento, o que é que vai ser atingido ali. Porque às vezes não está podendo nem fazer. Pelas algumas informações, então precisa saber a área que eles vão usar. Prevendo para isso. O que é que vai ser bom para a nossa população, para aquela área, o uso. Então não adianta a gente chegar aqui e dizer, eu penso isso, porque eu não sei. Precisa saber por inteiro, por todos os ângulos, para poder realmente chegar numa definição do que você acha que é importante ou não para aquela área ali. A Comissão de Assuntos Urbanos, ela tem uma responsabilidade também muito grande e é uma causa que você já defendia lá atrás, antes da distribuição dessa nova roupagem das presidências das comissões. E é claro que quando estamos falando de plano diretor, além da questão Lagoa da Anta, também tem as questões voltadas principalmente ao afundamento do solo provocado pela mineração, tem também as questões de mobilidade, também aqui de Maceió. Climática, né? Então... Questão climática, outro dia a gente estava conversando na comissão e a menina lá foi lá falar, há 10 anos atrás a gente vivia numa temperatura de um jeito, hoje a temperatura já é outra. Aquilo que a gente esperava para 10 anos, chegou os 10 anos e as temperaturas estão aumentando. Calorão tremendo. O calorão tremendo. Então tem que a gente fazer uma cidade que seja da melhor 100% perfeito, certamente não será. Mas tentar fazer o que for de melhor naquele momento. Então é o desejo da comissão que a gente faça algo, que seja realmente algo que seja o melhor para a população maceioense. Calor para você não é problema, que você é sertanejo, né? Então Mata Grande, a nossa Mata Grande é quente, né? É verdade. E ainda tem ladeira para complicar a vida do ser humano, né? Mas é quente, mas é frio. À noite é frio, né? Porque lá é no meio de serra, né? Dá uma virada de tempo, né? Agora, uma questão importante, Samir, é que a Câmara comprou essa pauta, ou pelo menos um dos vereadores, né, mais à frente, mas é para todos discutirem, que for o Alan Pierre, está organizando uma audiência pública, né? Você vai conseguir acompanhar? O que é que você está... Não, eu irei. Será... Vai levar suas dúvidas também? Vai ter audiência pública e irei acompanhar até para saber lá da Record, né, da construtora que tem interesse, e como será esse projeto. Eu sempre digo o seguinte, você tem que olhar o social e o econômico. Se você olhar só para o econômico e não olhar para o social, vai ter uma tremenda bagunça. Porque só com dinheiro não adianta você ser rico e a pessoa lhe matar aqui para te roubar, se você não tiver o social resolvido. Também não adianta você dar tudo a todo mundo e não sabe de onde vai vir o dinheiro. Então tem que ter você tem que ter um equilíbrio. E nisso tudo, você vê se dá a questão ambiental, né? A questão ambiental, e é isso aí. Eu acho que tem que olhar esses três lados. E quando estamos falando também das questões de mobilidade, vereador Samir, falo isso porque isso também acabou sendo, durante essa sua atuação, no segundo mandato, também um dos principais pontos nas sessões ordinárias que, se no seu momento de fala, você levava. Essa implantação da faixa verde, que foi um tema muito debatido também, as questões de áreas de estacionamento ali na Avenida Silvio Viana,
Como você tem acompanhado e como tem procurado, por exemplo, se posicionar a respeito dessa situação que foi implantada pela Prefeitura de Maceió? Eu, sinceramente, eu não me posicionei em público, né? Eu venho visto os debates na Câmara, mas eu não tive a oportunidade de ter uma conversa com o André para entender aquilo ali. André Costa, presidente do Eu só acho que eu fico só ali é meio controverso, porque eles implantaram a faixa verde do outro lado, né? Mas a faixa verde é para quê ali? Não é para o pessoal estar passeando? Mas tem, no meio daquilo ali, tem lugares abertos ali que está saindo o carro e entrando o carro. Eu só não entendi aquilo. Porque se é lugar comum para passear, como é que pode estar alguém... Aí não pode ter um carro parado e pode ter carro passando? Assim, eu não entendi isso. Eu preciso saber qual é a ideia do superintendente, do André, sobre isso. Mas isso aqui me deixa... Eu não tenho uma dúvida, né? Eu tenho dúvidas para poder ter uma posição. Só isso que me deixa... eu acho que tinha que ver essa questão de estacionamento. Do outro lado é bacana. Eu acho que poderia, na minha concepção, poderia fazer uma faixa verde mais próximo da praia. Ali, por trás das barracas, passando. Não tem aquelas... Ali já é ciclovia. Eu acho que deveria usar ali. Até a visão seria melhor para a praia ali, né? Era outra faixa que iria se estender até a Pajuçara. Era a minha visão. Que eu acho que supria melhor do que olhar o lugar do estacionamento, né? Porque tem pessoas ali para visitar a gente aonde mora, ali não está tendo lugar mais para parar, né? Até a questão da economia. Então tem que olhar, é isso que eu digo, tem que olhar todos os lados. Não dá para olhar só um lado e deixar o outro, né? Eu imagino que aquilo foi no final de ano. E no final de ano é uma outra realidade daquela área ali. Fica bastante movimentado, né? Turistas, maceienses mesmo. Poderia isso que eles fizeram ser implantado mais final do ano. Dizendo, no final do ano vai ter mais ou menos aqui, porque é a movimentação turística. Perfeito. Como é fechado ao domingo, né? Então poderia ter um olhar diferente para aquela área. Sim. Né? No final de ano, que tem uma movimentação muito grande. E em outros momentos, não. Aí em outros momentos não vamos implantar isso. Mas isso é um achismo meu. Eu preciso conversar com o André para saber qual é a ideia dele. Rapaz, a gente ficou falando que ele tem perfil de líder, mas tá com cara de gestor, né? Não, tem liderança. Como é que você está construindo a sua carreira política? Porque você vem de Mata Grande, foi vencedor. Tinha seu pai, pegou toda a referência, a experiência dele, traz isso para Maceió, é vencedor. Você sonha em voltar para Mata Grande e ser vencedor lá também, Samir? Rapaz, sonho. Eu já disse isso em outras entrevistas e tenho muita vontade, mas eu não sei quando isso. Né? Eu já disse, porque eu gostaria muito de mostrar no Executivo quem é o Samir. Samir só foi visto no Legislativo. E eu me conheço. Eu sei da minha competência, eu sei do meu querer, né? Eu sei onde conseguir bater a porta, onde conseguir para que os problemas sejam resolvidos. Né? Eu queria marcar a minha vida, ficar na história. Né? No dia que eu me for, meus filhos, meus netos, rapaz, esse foi um cara que fez... legado aqui. Que deu um legado, deixar um legado, e eu gostaria muito que fosse lá na minha querida Mata Grande. Pode ser que Deus tenha me colocando em outros caminhos. Mas aí, como diz a história, deixa a vida me levar e ver o que é que vai dar. Um nome bem avaliado, né, em Mata Grande, né? Não só pelos mandatos, mas também pela questão da família. Mas tem um ponto que eu gostaria, Samir, que você falasse, até para aquele que é iniciante na política, o cumpridor, o homem que cumpre a palavra, ele acaba tendo também, de uma maneira muito maior, esse respeito nesses bastidores da política? Certamente, né? Quem cumpre a palavra quem cumpre a palavra é quem tem crédito, né? Você se considera um cumpridor, então? Considero Você é um homem que cumpre aquilo que promete? Muito, cumpro sim. Não é fácil não, você carrega uma responsabilidade grande. Você depois que diz uma coisa, que toma uma posição e às vezes as coisas não saem do jeito que você quer e você tem que honrar sua palavra. É a mesma coisa de você ter que pagar sem receber. Muitas das vezes o problema é esse. Você está aqui, você prometeu isso para a pessoa, mas a pessoa, você só prometeu aquilo se você receber do outro lado. E se o outro lado não cumprir com você, como é que você cumpre lá? Então eu estou falando
no sentido comercial, para claro. explicar. Então, não é fácil você ser cumpridor de palavra, viu? Você tem hora que você está querendo rasgar o livro, como dizia meu pai. Homem, eu não vou cuidar de outra coisa na minha vida, porque às vezes é difícil. Mas eu procuro por isso que você, quando me pergunta, Sami, você quer ser líder, quer isso? Não é minha... Se for também algo que seja bom para todo mundo, mas só para alguns e para outros não, eu não tenho nenhum interesse nisso. Olha só, Sami, você fez uma das coisas que eu vi poucos políticos fazerem, pelo menos no exercício do seu mandato, que foi abrir espaço para quem lhe apoiou na sua eleição e, inclusive, abrindo vaga para suplência, sem ambição e, obviamente, demonstrando um desapego, né, muito grande assim. Isso é um dos sinais desse cumprimento de palavra que você costuma ter? Sim, também, né? Eu disse que ia assumir 2 suplentes e tentei colocar o terceiro, viu? Com 700 e poucos votos. Foi que o segundo não quis. Porque é assim também, viu? Você cumpre com a turma e a turma, quando chega lá, não quer, às vezes, fazer o que você está fazendo por aquela pessoa. Aí é problema. Não é difícil? Aí foge realmente. Tá vendo do seu como é controle da difícil? situação. É muito difícil. Às vezes você está fazendo por aquela pessoa dizendo, rapaz, agora faça pelo outro, o cara não quer fazer, mas ele quer que você faça para você. Para ele, no caso. Sim. Lógico, eu acho arretado isso. Eu não ganhei só. Eu ganhei, quando eu disse em outro programa que eu não tive só 5.321 votos, eu tive também partidariamente. Tivemos 26.722 votos. Então, eu represento aquilo ali. Se só tem uma vaga, que foi a minha, eu estou representando eles ali. Então, é justo também dar oportunidade para eles mostrarem o trabalho dele. Ninguém ganha sozinho. Isso é importante. Eu pude acompanhar isso, é verdade. O Sami fez esse movimento. Assumiu o primeiro suplente, assumiu o segundo. Aí, no segundo, eu pedi, rapaz, recue aí 30 dias para o terceiro assumir, para passar só 30 dias. Até para dar um gostinho para todos também, né? Se que sentir representado, né? O rapaz lá ajudou. Né? Como eles dois, o primeiro e o segundo ajudou, o terceiro também ajudou. Também. Rapaz, vamos, rapaz, que isso aí... Imagina uma pessoa que teve 700 e poucos votos assumir a Câmara de Maceió, olha que sonho. E eu gostaria muito, mas infelizmente o segundo não quis. Eu digo, então... vamos parar por aqui, né? E não tem mais o que fazer. Não abre para ninguém, então. Mas e ao mesmo tempo você foi capaz de, no processo eleitoral, fazer uma transição de partido, o Podemos, né, que você está no comando, lá na Jatiuca. Eu passo lá, o Podemos estava lá, Isso. O Sami, e articulou novamente para essa eleição, o que demonstra que você continua sendo um bom articulador também, né? De eleições também, estou falando de fora do processo. É um homem bom de cálculo. Não, eu sou bom, mas já errei, viu? Você está quase, quase no nível do Silvio Camelo, né? Tá quase... O Silvio é mais sabido, viu? Eu fui me meter São da mesma escola, né? Eu fui me meter na eleição de deputado estadual e eu realmente a eleição de deputado estadual é diferente de vereador de Maceió. Então, o Silvio, eu acho que é um cara muito mais experiente do que eu, até porque já provou tanto para vereador como para deputado, né? Mas eu tenho tentado... montar. E vai ficar cada dia mais difícil, viu? Que está reduzindo os partidos no país. Eu acredito que já nessa eleição aí a gente já tem uma redução grande. Então fusões, né? Fusões, vai diminuir. Então, para você encontrar partidos para poder montar chapa, vai ficar cada dia mais difícil. Agora, falando sobre essas definições e no dia a dia, é muito importante também ter habilidade. Eu acompanhei a sessão plenária esta semana e o seu nome foi mencionado por outros pares também, até em tom de parabenizá-lo pela postura e pela maneira como foi conduzida a questão dos PAEs, dos autistas, né, que foi realmente através de um decreto da CEMED. Essa situação mostra também esse grau de independência de aliados também do atual prefeito JHC para discutir situações de interesse dos maceienses, vereador, na sua opinião? Sim, eu sempre digo que ninguém ali a pessoa é bancada do prefeito, está ali, mas está ali para ajudar os vereadores, né? Estão ali para ajudar. Então, houve uma certa falta de conexão entre a Secretaria de Educação com o querer da Secretaria. O secretário até bem intencionado, tinha estudos de como tinha que fazer, mas eu acho que ele chegou num ponto que poderia ter ajustado melhor. Então,
conseguimos fazer uma reunião entre a Procuradoria, o secretário e a promotoria, junto com os vereadores. E lá saímos com a solução. Inclusive, a ideia que foi feita lá no final foi a minha, que eu apresentei, porque a Procuradoria, a Secretaria colocou uma norma, a Procuradoria deu outra, e aí a gente chegou no denominador melhor e foi fantástico, foi perfeito. E ficamos assim, que sempre tivesse algo que trouxesse o alvoroço, algum tipo de alvoroço, que comunicássemos a nós lá na Câmara, para que a gente pudesse fazer uma intermediação junto com o Ministério Público, com a Procuradoria, que para a gente encontrar, se não for o caminho perfeito, mas o melhor caminho. Vereadores, inclusive, de oposição ao prefeito de Maceió JHC, mas que mencionaram a palavra, né? Citaram aí, por exemplo, os parabéns aí para o vereador Sami pela postura, na oportunidade na sessão da terça-feira, sessão ordinária. Ele tem bom trânsito, Então isso mostra também o que está se desenhando aí para no futuro. Eu faço uma aposta com você, acho que como vai ser líder. Vai ser líder lá dentro. O Sami só fala alto quando estão conversando no entorno, mas em geral o tom dele é esse mesmo aí, não muda não, né? Agora, Sami, um detalhe importante é o seguinte, você sente falta da população acompanhando mais a Câmara? Porque isso é um tipo de estratégia ou de conversa que vai beneficiar a sociedade, mas às vezes tem uma parcela da população que ainda fica muito só na internet, é uma crítica, é um comentário, sem conhecer um pouco a realidade do que é o trabalho propriamente dito, né? A população, como diz aquilo, só quando a pessoa gosta mesmo da política, ou quer estar informado, né? Mas muitos não acompanham. Eu acho até entendo. Nós mesmos aqui, de vez em quando é que eu assisto uma TV Senado, uma TV Câmara, mesmo sou parlamentar, sou político e nem toda hora estou. Até entendo, é porque hoje também a vida está tão corrida, né, para todo mundo. Quando você tem um momentozinho, você quer fazer o que gosta, eu entendo, mas infelizmente a população não tem esse acompanhamento todo. O que era muito bom para o desenvolvimento não só da nossa cidade, mas do estado, do Brasil. Muito bem. E sobre 2026, é um assunto que eu gostaria de saber se já teve desdobramentos também, como é que tá as alianças para deputado federal? Faltavam entendimentos ali com a família Albuquerque para 2026, como é que está essa situação? Está bem encaminhado lá com o Nivaldo, está bem encaminhado. A tendência é que você passe a apoiar o Nivaldo, né? Tá assim, né? Tá faltando alguns detalhes. A gente precisa conversar alguns detalhes, mas está bem encaminhado mesmo. O Tenorinho, meu candidato a deputado estadual, né, que é o atual prefeito de Inhapi, primo, né, irmão do ex-deputado Celso Luiz, e o Nivaldo para deputado federal. É uma situação, Marcos, só para poder até acrescentar, já que ele citou aqui a do ex-deputado Celso Luiz, sobre essa situação também das articulações. Ainda tem tentado trazer o Celso Luiz para fazer parte da base de JHC, diante desses movimentos já projetando 2026. Está muito difícil disso acontecer por conta de questões partidárias. Qual é esse cenário hoje que o vereador Sami tem tentado para poder fortalecer, robustecer essa base de aliados do prefeito JHC, pensando em 2026, numa possível candidatura ao governo de Alagoas? Eu voto, se o prefeito for candidato a governador, como eu acho que eu voto no JHC, né? Sou da base dele e voto nele. E lógico que eu tenho essa aliança e quero que os meus primos, o Celso e o Tenorinho, venham ficar na base com o JHC. Eles têm todo motivo para vir para cá, porque o Renan Calheiros tomou o partido deles depois de muitos anos lá em Canapi e Mata Grande, tomou o MDB deles dois. Deles, né, do Celso principalmente, que é aliado histórico do Renan Calheiros. Eles têm todo motivo. O Paulo, eles são aliados do Paulo, mas Paulo não é candidato ao governo, não pode mais. Né? Eu acho que candidato ao governo, se tiver uma candidatura ao governo, será o Renan Filho. Então, se o Renan Filho virou as costas, mas o Renan Calheiros, pai, ele virou as costas para ele não tem motivo para estar lá com eles. Só se não tiver candidatura do lado de cá. Né? Porque também não adianta você estar se esforçando se não tem uma candidatura realmente forte. Agora, ao mesmo tempo em que você faz essa reflexão, Sami, a família Caldas faz um aceno, né? Ou pelo menos se aproxima muito da família Calheiros. Teve uma fala significativa do senador Renan, do ministro Renan, ambos reconhecendo publicamente, convidando para a inauguração da Serra da Catita e no evento reconhecendo o papel da família Caldas. Há quem diga que isso foi um aceno
dos Calheiros para os Caldas e que os Caldas adoraram porque estavam lá no palanque. Sorrisos não faltaram, né? E conversas também, E né? conversas também. Se houver essa aproximação, vai gerar algum tipo de rompimento do que você está falando, um distanciamento seu, ou você entende que esse é um movimento natural, o prefeito tem seus interesses também, a possibilidade da tia vir a ser nomeada ministra lá do STJ, o que naturalmente traz ele para o grupo do Lula e dos Caldas, como é que você analisa esse Eu faço uma cenário? reflexão diferente. Eu acho que os Renãs estão querendo se aproximar muito dos Caldas. É de lá para cá, então. É ao contrário. Eu acho que eles, pelas pesquisas que estão acontecendo no Estado, eles estão vendo muito o crescimento do JHC. Né? E eu acho que o Renan está querendo uma proximidade com os Caldas. Porque as pesquisas vêm demonstrando, né, que o JHC está crescendo muito. Né? Outro fator importante é essa queda do Lula. Ela pode contaminar muito a reeleição do senador Renan. Né? Então, eu acho que eles estão acenando para os Caldas, reconhecendo algo que realmente foi feito pelo João Caldas e o JHC, mas também querendo surfar na onda deles. Porque a popularidade do JHC está muito grande, não só em Maceió, mas no estado de Alagoas. Então, eu acho que é um aceno dos Calheiros para os Caldas. Né? O João Caldas e a Eudócia tiveram lá porque teriam que estar lá mesmo, porque foram eles os idealizadores da estrada. Do projeto lá, né? Do projeto. Quer dizer que essa história de que o JHC é forte na capital, talvez na região metropolitana, mas não passe da ponte, é conversa. Pelo que você Não, tem, ele está ficando forte em todo canto. Todo canto, as notícias e as pesquisas estão demonstrando que ele está crescendo em todo canto. Contaminou o JHC. O JHC é muito forte, se comunica bem. Né? Eu vejo isso. É o que eu olho. Agora vai ser a decisão dele. As conversas que eu tenho tido com ele é candidato ao governo. Fala repetitivamente. Quando alguém vai falar que tem alguma desconfiança dele no L, ele diz que eu sou candidato. Você está sentindo essa firmeza dele? Ele me deixa diz, abertamente. ele me disse que é Então candidato. já revelou que é candidato. Ele me disse. Agora, se ele vai... Ele me disse que é candidato ao governo. Pode ele, né, mudar, que as pessoas podem mudar. Agora, ele é candidatíssimo ao governo do estado. Agora, política, né? Você acorda de um jeito, passa o dia de outro e o cabo vai dormir de outro jeito. Essa concepção fica muito mais voltada da força do JHC hoje. Muita gente coloca, por exemplo, o JHC como uma força que está surgindo, mas como acreditar que essa mudança pode acontecer diante dessa predominância do MDB recente na última eleição, com um grande número de prefeitos eleitos ligados ao e partido? cooptando pós-eleições outros, né? Vamos dar o exemplo lá de Rio Largo, Exato. vamos dar o exemplo de Coruripe, né? E outros migrando, é verdade. Mas veja bem, a situação dos prefeitos, ela era uma. Os prefeitos vinham muito bem, com muito dinheiro, com essa questão de BRK, de Fundef, de aumento de repasse. A situação das prefeituras estão cada dia pior. Os prefeitos, para transferir voto, precisam estar bem e financeiramente bem. Então a gente precisa, antes de tudo, ver essa questão financeira Entendi. dos municípios, né? Que isso Se eles também vão estar com define, é muita óbvio. força, se eles vão estar com muita força. Mas assim, eu acho que o JHC caiu na graça do povo. Entendo. Não só em Maceió, mas no estado de Alagoas. Está caindo na graça do povo. E de graça. Ou vai ter Não, que soltar? De graça, na lógico, graça e de graça na maneira, né? Ele se comunica muito bem, ele usa muito bem essa questão de Instagram, de coisa. Eu vejo ele um novo Colo. Colo, assim que eu falo, da época. Né? O Colo teve toda a ascensão na época porque foi um cara que soube explorar a TV, soube... cara novo e tudo. Eu vejo ele um novo Colo nesse sentido. Das novas mídias. no Das caso. novas mídias. Sabe valorizar, então, na sua opinião, o JHC é a imagem. Sabe se comunicar bem, né? Você vai nas escolas aí, os meninos é tudo louco por ele, e tio J, então... Eu vejo ele é um cara esperto. Agora vamos falar um pouquinho, já que ampliamos a discussão, das comissões. Muito importante isso, porque diante dessas mudanças que ocorreram, muita gente pensava que existiria algumas continuidades na presidência de comissões, e o Samir, que estava ali
cotado também na Comissão de Assuntos Urbanos, foi deslocado para a Comissão de Orçamento, né? Isso acabou também chegando um novo nome, que foi o do Marcelo Palmeira. Muita gente pensava que o Marcelo, nessa situação, ele não ficaria com a presidência de algumas comissões, que principalmente era uma comissão em que você estava muito bem íntimo, o Brivaldo também por ali. Isso foi um acordo mesmo? Foi um entendimento? Vou voltar a perguntar ao Samir, já tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse assunto, até para poder deixar clara essa atualização para o nosso internauta e telespectador. Vereador. Foi um gesto meu, né, para primeiro mostrar, porque eu na campanha de presidente, eu fiquei esperando o prefeito. E estava muito mais ao lado do Galba, achava que o Galba ia realmente conseguir chegar. E não fiquei, o Marcelo me chamou para conversar e eu disse a ele, como eu conheço aqui a eleição, eu vou esperar o prefeito chegar para ver qual é o posicionamento dele. E eu sabia que o prefeito tinha mais interesse em que o Galba continuasse. Né? Porque o Galba foi um grande presidente, não só para a Câmara, mas também para a Prefeitura. Ele facilitou muito. A Prefeitura fez todo esse trabalho, essa popularidade do JHC, mas a Câmara teve um papel fundamental. E, sem sombra de dúvidas, o presidente teve um papel fundamental, que foi o Galba, para ele fazer um grande mandato. Então, eu não tinha dúvida que ia ficar o Galba. Né? E o Marcelo me chamou e eu preferi esperar, e eu acho que eu fiz certo, ter esperado. E depois que acabou isso, eu disse ao Marcelo, eu não tinha nada contra você. E teve essa questão, essa oportunidade, que eu era candidato a presidente tinha o compromisso de eu ser o presidente de Assuntos Urbanos e o Marcelo também tinha interesse. Então eu fiz um gesto ao Marcelo, sem também perder a força em ser o relator. Eu disse, olha, Marcelo, você vai para presidente, já se você quer tanto ser presidente, e eu serei relator. Caso o plano diretor venha, você me diga como relator. Ele disse, tranquilo, Samir. Fiz esse gesto até para que ele, depois de tudo isso que ocorreu, ele também tenha um certo protagonismo agora, né, no mandato, mostrando a ele, estendendo a mão, que eu não tenho nada particularmente, ao contrário, eu quero o sucesso de todo mundo, inclusive o meu. Então, fundamental, né? Você vai ter a oportunidade, como relator do plano diretor, considerando que ele vai refletir a cidade das próximas décadas, né? De alguma forma, deixar também um legado nessa construção. E o plano diretor, pelo que eu tenho acompanhado, do que se transformou a cidade pós-Braskem, ele vai levar em conta muito a parte alta da cidade, né? Um planejamento para o que tem a região central, revitalizar o centro, tem a perspectiva agora de toda uma revolução no setor de transportes em relação ao centro, mas, acima de tudo, entendendo que a parte alta ela se desenvolveu comercial e urbanisticamente. E o plano diretor vai ter que falar sobre isso, né? Inclusive de saneamento e coisas do gênero. Vocês vão buscar algum apoio, consultoria? A Câmara tem técnicos para te ajudar? Você já se prepara para isso? Sim. Como é que você vê essa Maceió do futuro, Samir? Está se preparando, a partir do plano. Primeiro receber o plano. Não adianta antecipar os fatos. Receber o plano. Eu soube que o plano está sendo muito bem elaborado pela Prefeitura, pela visão da Prefeitura, e ver se tem consonância com que a Câmara também está pensando. E buscar realmente olhar se o que tá mandando, o plano está mandando, tem realmente fundamento. E eu digo sempre, fazer o porquê. Por que isso? Por que isso aqui está no plano? Por que isso aqui está no plano? Fazer os porquê. E alguma dúvida que você tiver, eu acho que é importante você estar acompanhado de técnicos embasados e também fazer visitas em outras cidades. Sim. Eu acho que é importante. Para saber, isso aqui o plano foi dessa forma. E aí, realmente ficou bacana? Eu acho que fazer outros exemplos, para que a gente não faça algo que vem amanhã, dizer, errou. Mas errou depois que um prédio está a 15 andares, quem derruba mais? Não pode, né? É algo muito sério. Depois de construído, e aí? Então é um negócio muito sério. Então precisamos ter exemplos, não só pelo Brasil, mas o mundo. Né? Se não puder ir, mas fazer vídeos e as pessoas consultar outros planos, outras coisas que estão acontecendo com cidades parecidas com a de Maceió.
como comissão de orçamento, presidente, como será feita, por exemplo, essa distribuição agora, principalmente nessas questões realmente de necessidades, no dia a dia de cada parque, chegar apresentando ali dificuldades nos bairros, como será feita essa filtragem? Tem coisas que você tem se debruçado ainda, mas é muito importante passar também como será essa operação no dia a dia para poder destinar algumas situações para esses vereadores, para os outros vereadores necessariamente. É isso, é cada um trazer sua demanda, né? Isso aqui, a gente vê o grau de importância, eu sei que tudo é muito importante, mas vê o grau de importância e adequar a questão orçamentária, né? Puxar daqui, dali, tirar do lugar que está achando que está demais e botar no lugar que está faltando. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer na comissão. Né? E fiscalizar também. Fiscalizar, logicamente, saber como é que está sendo gasto o nosso dinheiro. Isso aí. Samir, a Câmara mudou o perfil, ela sai de 25 para 27 vereadores, né? Você viveu um pouco essa realidade e sabe como são os vereadores de sangue novo. Como é que você está vendo a nova casa, qual o perfil que você está analisando agora? Eu noto que quando eu assisto às transmissões, as discussões ali iniciais, né, o que eles levam do dia a dia de pautas gerais, continuam muito aquecidos, né? Faz parte do jogo, é assim mesmo? Como é que você está? Tem uma hora que vai se assentar um pouco mais? Inclusive, publicamente, você foi um dos vereadores que aprovou, né? Deixou claro que concordava com esse aumento de cadeiras na Câmara de Maceió. Sim, eu peguei a Câmara com 21, fui um dos que propus para ir para 25 e um dos que propus ir para 27. E propõe que chegue até 31. Que é o que diz a Constituição. É, o que diz a Constituição. Eu acho que essa Câmara das três legislaturas, eu estou vendo essa Câmara muito mais, vamos dizer assim, mais dinâmica, né? Com figuras importantes como o ex-prefeito Rui Palmeira, o próprio Marcelo Palmeira, 2 delegados na área de segurança, o Kelman e o Tiago Prado, o David do Emprego com a pauta do emprego, a doutora Fátima votando, a médica, questão de saúde, a Janine, ex-prefeita de Jequiá da Praia, né? Quem eu posso falar? O Jonatas Omena, o professor Jonatas Omena, muito importante. E fora as outras pessoas lá, o Canuto, que já há muito tempo está lá, a questão do esporte, a Silvânia, que a área social da Silvânia é também enorme, uma pessoa de um coração muito grande, a Silvânia. Com o presidente Chico Filho, uma pessoa já preparada, não só dele, mas também o pai dele, que dá um apoio muito grande, e eu acho que eles convivem ali bem. Então a Câmara diferente, né? A gente vai ter muito embate ali, mas tá gostoso o clima da Câmara. E tá ali, não tem aquele lugar que a pessoa vai trabalhar e se sente bem. Eu acho que tá isso, a Câmara. Depois da pandemia, que houve a pandemia, a Câmara deu uma sessão online e tudo. Eu acho que a outra legislatura foi muito despresencial. né? Gostei, Não, inventar palavra é bom. Porque isso também gerou alguns debates ali, né, Marcos, sobre essa questão, né, da presença mesmo, da ausência. Dentro da norma da casa estava valendo o processo, né? Valia. Mas tinha muitos vereadores que marcavam presencialmente ali a sua atuação no plenário que criticavam os que não compareciam também e ficavam somente remoto, né? Então é a situação que, pelo menos isso agora tem sido mais presencial. Agora já mudou, né? Já aprovou um novo horário, a volta. Já não pode você entrar na sessão online sem justificativa. Antes você entrava, estava normal. Hoje já não pode mais, então tá sempre cheio. Hoje mesmo só faltou, parece, 2 vereadores. Não estava lá e presente, viu? Não é nem online. Não, mas o online é importante, que você teve uma questão de saúde, né? Você acompanhou sua mãe, né? Eu me lembro. Eu estava no hospital com minha mãe. Ele mesmo numa situação pessoal muito delicada, mas ainda fez questão de interagir com Foi porque minha mãe, na época da Covid, minha mãe foi entrar, estava com Covid, e a gente, quando entrou no hospital, já estava lotado. Aí o cara disse, é Covid? Eu disse, não sei, ela está doente. Aí ela só conseguiu entrar no hospital porque não sabia o que era, primeiro. Aí quando entrou, que era Covid, minha mãe já de idade, ela disse, vai ficar internado. Aí eu com medo de minha mãe ter... Aí eu digo, eu vou ficar com ela. Ela disse, não pode. Eu digo, eu vou. Se você entrar, você não pode sair. Pronto, eu não vou sair, mas eu vou ficar com ela aqui. Eu não vou deixar minha mãe aqui na mão de pessoas sem eu saber o que estava acontecendo. Aí fiquei com minha mãe uma semana dentro do hospital e participando das sessões online. Aí eu acho importante, eu não acho que essa questão online deve desaparecer, não. Aí deve ser de casos que realmente necessitem. E não presencialmente, certamente é diferente.
É diferente. Olho no Atenção àquilo que vocês estão falando lá. Você está online, você está aqui, bota o celular ali, tem muita gente que está fazendo outras coisas e só aquela conversa que você não está, às vezes, nem ouvindo. A verdade é essa, né? Não adianta a gente ser aqui hipócrita de tá falando. A atenção não é a mesma. Você vê quantos casos aí de comédia que aparece um juiz não sei o quê, que tá o outro não sei o quê. No banheiro, não sei o quê. E é isso mesmo. Você se sente tão à vontade que termina perdendo a noção das coisas, né? Esquece da realidade. E aí, Marcos? É verdade, né? É verdade. Como é? Bom, falando agora, e claro, dentro desses entendimentos, hoje o vice-prefeito de Maceió ele tem um papel influente, né, nas questões partidárias, né, no seu partido necessariamente. Mas vamos falar um pouquinho dessa movimentação que muita gente comenta nos bastidores. O que ganhará Maceió caso o JHC ele realmente vá para a corrida, para governo, e Rodrigo Cunha, ele tem a preparação suficiente para comandar a capital? Tem, sem sombra de dúvida. Como prefeito? O Rodrigo é um cara de bem, decente, né? O desgaste do Rodrigo é porque o Rodrigo não tomou posicionamento de esquerda nem de direita. Mas eu entendo o Rodrigo. O Bolsonaro votou para o Talvani, na época, ficar na Câmara. O cara que mandou matar a mãe O dele. único voto, né? Acho que é um dos poucos votos. Não sei, mas aí eu entendo, pô. Ele é o cara ser contra a mãe dele mesmo. O cara diz, rapaz, o cara mandou matar a minha mãe. E o cara ficou pedindo que o cara não fosse caçado. Sendo que eu acho que ele não fala isso assim, então, como eu tô falando aqui. Eu entendo o posicionamento dele, entendeu? Nós já sabíamos, vereador, nos bastidores, que existia também essas razões. Essas razões. Aí ele não poderia, por mais que eu acho que ele era muito mais a Bolsonaro, mas ele sente, pô, eu vou para um cara que, por mais que a pauta de direita, mas você fica numa situação. Ele nunca me disse isso, mas eu acho que é isso. E essa falta de posicionamento mais claro atingiu, de certa forma, teve um certo desgaste nele. Mas ele é um cara bem intencionado, trabalhador, um cara focado. O Marcelo vai ganhar muito. É um cara direito, Rodrigo. Um cara sério, direito. O tempo que eu convivo com ele, é um cara que Maceió precisa conhecer mais a fundo o Rodrigo. Agora, ele não é vamos dizer assim, um cara que nem o JHC de internet, de se sair bem, tudo. Ele fala ali o trabalho dele. As pessoas criaram a expectativa do tamanho do mundo. Mas cada um tem seu jeito de ser, né? Por exemplo, você não me conhecia, Delan, assim, conversando. Isso. Às vezes, quando passa a conhecer e começa a fazer uma análise melhor da pessoa. E eu deixei isso claro, viu? Né? Deixei isso então, claro. é normal você, às vezes, não conhecer uma pessoa e ter uma ideia. Ou, às vezes, uma ideia para mal ou para o bem, né? Surpreender positivo ou negativamente, né? Agora, Samir, quando você fala isso, eu sempre bato aquela reflexão seguinte: de alguma forma, a polarização que ela coloca as pessoas nos extremos fazem elas deixarem de enxergar o que está ao centro, né? Então, e esse tipo de julgamento, como foi vítima o próprio Rodrigo. De algum modo, esse disse-me-disse de esquerda e direita gera uma certa improdutividade também? Como é que você avalia isso? Eu vejo o país para um pouco por isso. Não, rapaz, eu vejo essa história de esquerda e direita é porque interessa a eles, que são extremistas de um lado e extremistas do outro. Um não sobrevive sem o outro. Se um lado acabar, termina acabando o outro. É o que eu acho. Né? Então eles ficam naquele contraponto e quando não está um no poder, está o outro. E tem que estar naquele contraponto. Eu sou mais um político de centro, que olha as coisas no olhar realista e não usando a cabeça do povo para dizer, é isso, aquilo, de um jeito ou de outro, e fica levando as pessoas, fica fazendo o povo de massa de manobra. Certo? Que lógico que tem pautas, por exemplo, quando eu falo que eu sou centro mais à direita, pô, Deus, família, muito importante, pô, tem coisas aí absurdas que se fala negócio de Jesus Cristo e botando isso não existe. E a pessoa viver num negócio desse não existe. Agora, aí vem o lado social, muito importante, eu que sou sertanejo, que vejo que o povo precisa do Bolsa Família, de um certo assistencialismo, que não tem emprego, que não tem isso, não tem oportunidade. Vai deixar aquela pessoa se acabar, a pessoa sem nada, né? Aí tem um lado econômico. E aí, para pagar essa conta? Você tem que, por exemplo, a gente no país da gente está numa situação difícil. Né? O governo gastando, certo, arretado, emprego, tudo. Mas aí está todo mundo empregado, mas o poder aquisitivo está lá embaixo. O aluguel está caríssimo, a luz está caro,
Questão água, comida tá caríssimo. Aí antes 5 mil reais era um bom dinheiro, mas 5 mil reais hoje não é mais nada. O povo está empregado, muito bem. Mas não tem, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para se manter. Então o governo não pode gastar mais do que arrecada. Porque senão tem esses problemas. Né? Também não pode incentiva tanto a questão do gasto, que a inflação vai lá para cima, porque começa a comprar demais, a demanda maior e a inflação começa a... Então tem que ter um jogo de equilíbrio aí. Não pode só olhar um lado, tem que olhar todos os lados. E base, vereador, vamos falar um pouquinho de renovar ou fortalecer ainda mais sua base. Qual é a estratégia que você tentará adotar nesses próximos anos, já que não vai para a corrida em 2026, vai apenas dar o seu apoio, mas pensando exatamente em 2028, ter uma votação maior, como a que você teve na última eleição. Como você pretende utilizar agora esse fortalecimento das bases aqui na capital? Eu antes, a gente não tinha emendas impositivas. E há 1 ano, 2 anos atrás, começou a ter. Essas emendas é importante para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Não só com o trabalho a gente com projetos de lei, fiscalizando o governo, mas as pessoas, por mais que as pessoas não saibam disso, que o legislativo não é para executar. Mas todo mundo olha para você com o poder como se você tivesse emprego para dar. As pessoas olham com você como se você fosse um gestor. Então essas emendas servem para você mostrar um pouco de gestor que você é, para que beneficie a população. Então eu vou procurar utilizar da melhor maneira minhas emendas parlamentares para beneficiar a população. E fazer, eu estou muito animado nesse mandato. Então eu vou tentar procurar projetos de leis importantes também, patrocinar a questão da cultura. É muito importante e o povo maceiense gosta muito de Bumba Meu Boi, de uma série de coisas importantes. A questão do esporte é importante, né? Principalmente para tirar os jovens de droga, ou para nem entrarem na droga, na verdade. E a questão do emprego, tentar também fazer um programa aí que ajude as pessoas a conseguir emprego. Esses 3 lados: saúde, esporte, cultura e emprego. Eu vou tentar mexer muito nisso aí. É isso que eu me propus e vou fazer. E olhar essa questão estrutural, né, na cidade, para que eu possa cobrar que a infraestrutura, uma praça, tentar uma rua, tentar melhorar a vida da onde a gente possa passar e mostrar ao poder público, ao executivo, que faça as obras desejadas daquela população ali. Samir, dos novos equipamentos que foram entregues na cidade, praças, o próprio hospital da cidade, que gerou tanta polêmica, né, e foi tão explorado durante a campanha, você teve condições de conhecer tanto essa estrutura, ou os equipamentos urbanos públicos como praça também? Você tem visto aí que a cidade está vivendo um momento o hospital diferente? da cidade aí é referência, viu? Pessoas aí ligam, rapaz, eu tô com problema, mas eu queria estar no hospital da cidade. Todo mundo virou, é uma referência, viu? O negócio é bacana lá. O atendimento é muito bom. As praças estão ficando uma maravilha, né? Eu venho fazendo um show de gestão, o JHC, se diga de passagem. Um grande prefeito. Não é à toa que ele teve 83% dos votos, o prefeito mais votado da história de Maceió. O cara é inteligente. É preciso dizer que era massa, porque aí... É massa, era né? Eu acho era a que era o que ele queria mídia, que eu dissesse aqui, né? Ter a hashtag, né? Se vai gerar, vai chegar nele. com Chegou, certeza. digo, ele vai falar. Ó, porra. Pois é. Mas Se falar é líder. Se falar é líder. Mas como ele está dizendo que não está trabalhando para isso, né? Se falar é líder. Se fosse outros, então já teria trabalhado. Já estava com a frase do marketing pronta. Vereador Samir Malta, muito obrigado pela presença. Estamos chegando aqui ao final, né, Marcos Rodrigues, desse Gazeta News Entrevista. Nesse momento também que para nós aqui no projeto Gazeta News é um momento histórico, porque é um primeiro encontro que nós estamos tendo. Eu diria que vai ser o primeiro de muitos. Quem sabe no próximo encontro já não voltamos aqui a receber o líder do prefeito de Maceió na tá Câmara. dando uma pressão. E aí o site bota essa história de líder, isso. Eu nunca incentivei ninguém. Minha assessoria é ligada para dizer, ele vai ser o líder. Rapaz, eu ainda não fui chamado. Mas assim não. é que é bom, porque quando o cara Mas quer não, ser mas- líder, mas- não é. Aí mas- quando mas- a massa Ele vai dar empurra... lição agora, eu já sei o que ele vai dizer. Mas assim, fica emparedando o prefeito para que... Não, e eu não quero isso. Ele tem que ficar à vontade, encontrar a pessoa que melhor
que melhor representa o que ele acha. Não pode. Isso aí é. Que menos cria. É jogo sujo, tá lá. Não, depois fica achando que. Aí depois a pessoa não é. É o Samir que tá plantando. Não, não tô. De forma alguma. Não tenho nenhum. Pra mim, eu tô bom demais do jeito que eu estou. Muito obrigado, Samir, pela sua Obrigado a todos aí, os telespectadores. Espero ter esclarecido. Se falei algo que vocês não gostaram, me perdoe. Mas muito obrigado, Marco, Viderlan. abraço. Estou sempre às ordens. Muito Bom obrigado. reencontro. Marcos, Valeu. que bom reencontro também da Show gente, de né? bola. Pois essa é a nova Câmara, que tem lá o Samir, que é experiente, acompanhou algumas gestões, vai contribuir com essa, né? Com muita experiência para aprender mais, quem sabe para levar para Matagalpa. Ele só não sabe quando, né? Mas vai levar aquele é sertanejo. Ele vai né? levar de alguma forma. Ele deve disse isso que à vai. origem da família dele lá. Valeu. Foi Bom, muito então estaremos de volta também em breve com mais um personagem da política de Alagoas. Conversamos com Samir Malta neste Gazeta News Entrevista. Até a próxima, não é isso, Marcos? Valeu, até lá. Valeu, até lá.